Desligue essa TV. Não vou sustentar velha vagabunda em casa. Essas palavras saíram da boca do meu próprio filho. Marcelo, que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu amamentei, que eu ensinei a andar, a falar, a ser homem. Ele estava parado na minha frente, o rosto vermelho de raiva, enquanto eu assistia minha novela preferida depois de um longo dia. E sua esposa, Patrícia, aquela que eu recebi em minha casa como filha, estava ao lado dele, com um sorriso debochado no canto da boca. Meu nome é Leonor Bittencourt. Tenho 67 anos, e até um ano atrás, eu tinha uma vida que muitos considerariam perfeita. Meu marido Antônio e eu construímos uma vida juntos, com muito trabalho e dedicação. Ele era um homem bom, honesto, que cuidou de mim e do nosso filho com todo o amor do mundo. Criamos Marcelo com valores, ou pelo menos achávamos que sim. Há exatamente um ano, Antônio nos deixou. Um infarto fulminante levou embora o amor da minha vida em questão de minutos. Nem tive chance de me despedir. O vazio que ficou parecia não ter fim. Cada canto da nossa casa no Morumbi tinha lembranças dele. O lugar onde ele gostava de tomar café olhando para o jardim. A poltrona onde ele sentava para ler o jornal todas as manhãs. Até o cheiro dele parecia ainda estar impregnado nos lençóis, nas roupas, no ar. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Marcelo e Patrícia sugeriram vir morar comigo. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha nessa casa enorme. Nós vamos cuidar da senhora, ele disse, com um tom que na época me pareceu de preocupação genuína. Como eu estava errada. As primeiras semanas foram tranquilas. Eles se mudaram para o quarto de hóspedes. Trouxeram suas coisas. Patrícia às vezes cozinhava, embora nunca tenha se preocupado em perguntar o que eu gostaria de comer. Marcelo ia trabalhar no escritório de advocacia, onde nunca teve muito sucesso, e voltava no fim do dia. Eu tentava ser útil, lavar uma louça, dobrar uma roupa, para não me sentir um peso, mesmo estando na minha própria casa. Mas logo as coisas começaram a mudar. Os comentários começaram pequenos, quase imperceptíveis. Nossa, a senhora assiste TV o dia todo? Mãe, não acha que está comendo demais? Essa casa precisa de uma reforma. Está tudo tão velho aqui. Velho. Essa palavra começou a aparecer cada vez mais nas conversas. E junto com ela, veio o desrespeito. Meu espaço foi diminuindo. Primeiro, eles reorganizaram a sala, tirando minhas fotos de família e colocando as deles. Depois, Patrícia começou a convidar as amigas dela sem me avisar. Eu descia as escadas e encontrava a casa cheia de gente que eu mal conhecia. Ah, Dona Leonor, a senhora não se importa, né? Afinal, a casa é grande, ela dizia com aquele sorriso falso. Comecei a me refugiar no meu quarto. Lá, pelo menos, ainda tinha controle sobre o que era meu. Antônio e eu tínhamos trabalhado tanto para construir aquela vida. Ele com seus negócios imobiliários, eu administrando a casa e ajudando nas empresas quando ele precisava. Nunca imaginei que um dia seria tratada como uma estranha sob meu próprio teto. O inventário de Antônio estava correndo na justiça. Ninguém sabia ao certo o que ele havia deixado ou como tinha organizado seus bens. Ele sempre foi muito discreto com as finanças, mesmo comigo. Não se preocupe, Leonor. Está tudo organizado. Se algum dia eu faltar, você não vai ter com que se preocupar, ele costumava dizer. Eu confiava nele cegamente. Enquanto isso, a situação em casa só piorava. Marcelo começou a controlar meus gastos. Mãe, a senhora precisa mesmo de outro vestido? O dinheiro está curto, ele dizia, enquanto Patrícia exibia uma bolsa nova de marca. Eles começaram a falar sobre vender a casa. É muito grande para a senhora, mãe. Podemos comprar um apartamento menor e usar o resto do dinheiro para investir, propôs Marcelo em um dos jantares. O que ele queria dizer era: vamos vender sua casa e usar o dinheiro para nós. Aquela noite, a noite que mudou tudo, começou como qualquer outra. Eu estava na sala, assistindo minha novela depois do jantar. Tinha sido um dia especial, embora ninguém em casa soubesse. Doutor Paulo Monteiro, o advogado de confiança de Antônio, tinha me visitado pela manhã, quando Marcelo estava no trabalho e Patrícia tinha saído para fazer compras. Dona Leonor, tenho boas notícias, ele disse, colocando uma pasta sobre a mesa da cozinha. O inventário foi finalizado.
Todos os bens de Antônio foram transferidos para a senhora, conforme ele deixou em testamento. Abri a pasta com mãos trêmulas e comecei a ler os documentos. A casa do Morumbi, a fazenda em Minas Gerais, o prédio comercial na Avenida Paulista, a casa de praia no Guarujá, todas as contas bancárias, investimentos, ações, tudo, absolutamente tudo, estava em meu nome. Mais de 8 milhões de reais em patrimônio. Antônio havia cumprido sua promessa. Eu estava protegida. A senhora está bem? Perguntou o Dr. Paulo, preocupado com meu silêncio. Sim, respondi, sentindo as lágrimas escorrerem. Só estou emocionada em ver como Antônio cuidou de tudo. Até o fim. Passei o dia inteiro pensando em como contar a Marcelo. Talvez a notícia da herança melhorasse nossa relação. Talvez, sabendo que não havia problemas financeiros, ele voltasse a ser o filho carinhoso que um dia foi. Guardei os documentos na gaveta da minha cômoda e esperei. Às 7 horas da noite, ouvi a porta da frente bater com força. Marcelo chegou de mau humor, como de costume. Patrícia estava logo atrás, falando ao telefone com uma das amigas. Eu estava na sala, sentada no sofá que tinha sido escolhido por Antônio e por mim décadas atrás, assistindo minha novela. Estava ansiosa para contar as novidades, para mostrar que tudo ficaria bem. Foi quando ele entrou na sala, jogou a pasta de trabalho no chão e gritou aquelas palavras que ficariam para sempre marcadas na minha memória. Desligue essa TV, não vou sustentar velha vagabunda em casa. Fiquei paralisada. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhei para o rosto do meu filho, deformado pela raiva, e depois para Patrícia, que tinha desligado o telefone e agora ria da situação, como se minha humilhação fosse um espetáculo engraçado. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. A dor deu lugar a uma calma estranha, uma clareza que nunca tinha sentido antes. Vi meu filho e minha nora como eles realmente eram. Pessoas mesquinhas, interesseiras, que estavam apenas esperando o momento certo para tomar o que achavam que lhes pertencia. Eu, que tinha passado o dia inteiro pensando em como dividir minha alegria e minha fortuna com eles, agora só conseguia pensar em uma coisa. Eles não mereciam nada do que Antônio e eu tínhamos construído com tanto amor e trabalho. Absolutamente nada. Levantei-me do sofá com uma dignidade que não sabia que ainda tinha em mim. Estava cansada de me esconder, de me diminuir, de aceitar migalhas de consideração na minha própria casa. Era hora de mostrar a eles quem realmente estava no controle. Caminhei em silêncio até meu quarto, com o coração batendo forte no peito. Cada passo que eu dava pelo corredor era como se eu estivesse andando por uma nova versão da minha casa. Não mais aquele lugar de memórias felizes que construí com Antônio, mas um campo de batalha onde eu era tratada como inimiga. Fechei a porta atrás de mim e me sentei na beirada da cama que por 42 anos dividi com meu marido. Passei a mão pelo lado vazio, sentindo a ausência dele como uma dor física. A morte de Antônio foi repentina, daquelas que não dão tempo para despedidas. Estávamos tomando café da manhã, em uma manhã de domingo, quando ele simplesmente levou a mão ao peito, derrubou a xícara de café e caiu. O médico disse que foi um infarto fulminante, que ele não sofreu. Mas eu sofri. Sofro até hoje. A partida dele deixou um vazio que parecia impossível de preencher. Uma ferida aberta que sangrava um pouco mais a cada dia. As primeiras semanas após o enterro foram um borrão de rostos, de abraços de condolências, de comida que eu não conseguia comer, de noites que eu não conseguia dormir. Amigos e familiares vinham me visitar. Traziam palavras de conforto que não confortavam, pratos congelados que se acumulavam na geladeira. E Marcelo, meu único filho, aparecia de vez em quando, perguntava se eu precisava de alguma coisa e ia embora. Naquela época, interpretei sua distância como luto. Todos lidam com a dor de maneira diferente, pensei. Foi no primeiro mês após a morte de Antônio que Marcelo sugeriu vir morar comigo. Estávamos sentados na varanda dos fundos, o lugar onde meu marido gostava de tomar seu café da tarde, observando o jardim que plantamos juntos. Mãe, estive pensando, ele começou, com aquela voz que usava quando queria me convencer de algo desde criança. Essa casa é muito grande para a senhora ficar sozinha. Patrícia e eu poderíamos nos mudar para cá, para fazer companhia à senhora. O que acha?
Naquele momento, a ideia me pareceu um presente dos céus. As noites sozinhas eram as piores. O silêncio era ensurdecedor, a cama fria, os pensamentos escuros. A presença do meu filho e de sua esposa traria vida de volta àquelas paredes. Ou pelo menos foi o que pensei. Seria maravilhoso, filho, respondi, sentindo uma faísca de esperança pela primeira vez em semanas. Eles se mudaram no fim daquela semana. Trouxeram malas, caixas, móveis. Ocuparam o quarto de hóspedes do andar de baixo, aquele com vista para o jardim. Marcelo disse que seria melhor assim, pois eu não precisaria subir e descer escadas. Na época, acreditei que fosse preocupação. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram sutilmente. Pequenas mudanças na rotina da casa. O café da manhã, que eu sempre servia às 7, passou a ser às 8h30, porque Patrícia precisava dormir mais. O almoço, que sempre foi servido na sala de jantar, passou a ser na cozinha porque dava menos trabalho. Meus programas de TV, que eu assistia na sala às tardes, passaram a ser interrompidos porque Patrícia precisava usar a sala para receber as amigas. Lembro-me claramente do dia em que percebi que não estava mais em minha própria casa, mas na casa deles. Foi cerca de 3 semanas após a mudança. Desci para o café da manhã e encontrei a mesa da cozinha cheia de gente que eu mal conhecia. Colegas de trabalho de Patrícia, que ela havia convidado para um brunch de domingo. "Ah, dona Leonor, a senhora acordou", ela disse, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "Preparei um prato para a senhora tomar no quarto. Assim a senhora fica mais confortável, sabe?" Peguei o prato que ela me estendeu, um sanduíche minguado e uma xícara de café morno, e voltei para meu quarto, sentindo-me uma estranha na casa que eu mesma havia decorado, nos cômodos onde criei meu filho, nas paredes que testemunharam décadas da minha vida. A partir dali, as coisas só pioraram. Marcelo, que sempre foi um menino doce, começou a mostrar um lado que eu nunca tinha visto antes, ou talvez nunca tivesse querido ver. O tom de voz mudou, de paciente para irritado. As perguntas sobre como eu estava se tornaram críticas sobre o que eu fazia. "Mãe, a senhora não acha que está engordando demais? Esse doce todo não faz bem. Mãe, por que a senhora deixa a TV ligada o dia inteiro? A conta de luz vem alta. Mãe, a senhora realmente precisa de tantas roupas? Seu guarda-roupa está um caos." Cada comentário era como uma agulha, pequena, fina, que penetrava minha pele e ficava lá, doendo. E o pior, eu comecei a acreditar neles. Comecei a me ver pelos olhos do meu filho e de sua esposa. Uma velha inútil, um fardo, alguém que precisava ser tolerado. Enquanto isso, o processo de inventário de Antônio corria na justiça. Meu marido sempre foi muito reservado sobre nossas finanças. Ele cuidava dos negócios, eu cuidava da casa. Confiávamos um no outro o suficiente para não precisar entrar em detalhes. Eu sabia que tínhamos uma vida confortável, que as empresas dele iam bem, que tínhamos economias, mas os detalhes exatos, os números, os investimentos, isso tudo era território dele. "Não se preocupe, Leonor", ele costumava dizer quando eu perguntava sobre dinheiro. "Está tudo em ordem. Se algum dia eu não estiver aqui, você e Marcelo estarão bem cuidados." Confiava nele. Sempre confiei. Mas agora, viúva e aparentemente à mercê do meu próprio filho, comecei a me preocupar. E se Antônio não tivesse deixado tudo organizado como prometeu? E se o dinheiro acabasse? Para onde eu iria? O Dr. Paulo Monteiro, advogado de confiança de Antônio há décadas, vinha me visitar periodicamente para informar sobre o andamento do inventário. Sempre marcávamos para quando Marcelo e Patrícia não estavam em casa. Não porque eu quisesse esconder algo, mas porque as visitas dele eram um dos poucos momentos em que eu me sentia conectada com Antônio, com a vida que tivemos juntos. "O processo está correndo normalmente, dona Leonor", ele me dizia a cada visita. "Seu marido foi um homem muito meticuloso. Tudo está bem documentado, mas a burocracia tem seu tempo. O tempo. Esse senhor implacável que não espera por ninguém." Os dias foram se transformando em semanas, as semanas em meses. E a cada dia que passava, o tratamento que recebia em minha própria casa piorava. Comecei a notar que objetos pessoais meus desapareciam.
Primeiro foi um porta-retratos com uma foto minha e de Antônio jovens, que sempre ficou na mesinha da sala. Depois, os livros da minha estante no escritório foram sendo substituídos por objetos de decoração modernos que Patrícia trazia. Meu jardim, que eu cuidava com tanto carinho, foi entregue a um jardineiro contratado por eles porque a senhora já não tem idade para ficar no sol. Meu espaço físico diminuía na mesma proporção que meu espaço emocional. Comecei a me recolher cada vez mais. Passava horas em meu quarto, olhando álbuns de fotografias antigas, relembrando a vida que tive, a pessoa que fui. À noite, chorava silenciosamente para não incomodar, para não dar a eles mais um motivo para reclamar da velha chorona. Foi nessa época que Marcelo começou a falar sobre vender a casa. Estávamos jantando. Ou melhor, eu estava sentada à mesa observando enquanto eles jantavam, pois meu apetite havia diminuído consideravelmente. Mãe, estive pensando. Ele começou com aquele mesmo tom de voz manipulador. Essa casa é muito grande para nós. Dá muito trabalho para manter. Acho que deveríamos vendê-la e comprar algo menor, mais moderno. Um apartamento, talvez. Senti como se tivesse levado um tapa. Vender a casa? A casa onde Antônio e eu criamos nosso filho, onde comemoramos aniversários, natais, onde plantamos cada árvore do jardim, onde vivemos uma vida inteira de amor? Mas essa é a nossa casa. Foi tudo o que consegui dizer, a voz embargada. É só uma casa, mãe, respondeu Marcelo sem nem levantar os olhos do prato. E vale muito dinheiro. Podemos usar o que sobrar da venda para investir, garantir seu futuro. Nossa, quer dizer, seu futuro. O pequeno deslize não passou despercebido. Nossa, era isso que eles queriam. Minha casa, meu dinheiro, minha vida. Tudo para eles. Naquela noite, deitada em minha cama, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por Antônio, por sua ausência, por como a vida tinha mudado. Chorei pelo menino doce que meu filho havia sido e pelo homem cruel que havia se tornado. Chorei por mim mesma, pela mulher forte que um dia fui e pela sombra em que havia me transformado. Na manhã seguinte, acordei com uma resolução. Não venderia a casa, não enquanto estivesse viva. Esta era a minha casa, meu lar, o lugar onde Antônio e eu construímos nossa vida juntos. Ninguém iria tirá-la de mim. Quando comuniquei minha decisão a Marcelo, ele não gritou, não argumentou. Apenas olhou para mim com uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de desprezo e cálculo frio. Veremos, mãe, veremos. A partir daquele dia, a guerra silenciosa em nossa casa se intensificou. O ar ficou carregado de tensão. As refeições eram momentos de silêncio opressor. Patrícia mal dirigia a palavra a mim, a não ser para fazer algum comentário mordaz sobre minha aparência ou meus hábitos. Marcelo alternava entre ignorar minha presença completamente e fazer exigências absurdas. Mãe, Patrícia e eu vamos receber amigos para jantar. A senhora poderia ficar no quarto a noite toda? Não queremos que se canse. Mãe, decidimos redecorar a sala. Aqueles seus móveis antigos são tão fora de moda. Mãe, as contas estão altas demais. A senhora poderia economizar no banho? Não precisa tomar banho todos os dias na sua idade. Cada pedido, cada exigência, cada comentário era uma tentativa de me diminuir, de me fazer sentir insignificante, descartável. E o pior é que por um tempo funcionou. Comecei a me ver como eles me viam. Um fardo, um problema a ser resolvido. Uma velha inútil ocupando espaço. Mas algo dentro de mim, uma pequena chama que se recusava a apagar, me mantinha firme. Talvez fosse a memória de Antônio, o amor que compartilhamos, a vida que construímos juntos. Talvez fosse a certeza de que eu merecia mais do que aquilo, de que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, tinha o direito de me tratar daquela maneira. Foi nesse período sombrio que Dr. Paulo começou a trazer notícias mais concretas sobre o inventário. Está quase finalizado, Dona Leonor, ele me disse em uma de suas visitas. Seu marido deixou tudo muito bem organizado. A senhora ficará surpresa com o resultado. A esperança de que em breve eu teria clareza sobre minha situação financeira me deu forças para aguentar mais um pouco. Talvez, quando o inventário fosse concluído,
eu pudesse recuperar algum controle sobre minha vida. Talvez pudesse até mesmo considerar outras opções de moradia, longe da toxicidade que minha própria casa havia se tornado. E assim, os dias foram passando, cada um igual ao anterior, em uma rotina de pequenas humilhações e grandes tristezas. Até que chegou aquele dia, o dia que mudaria tudo. Era uma manhã de terça-feira. Marcelo havia saído cedo para o trabalho, e Patrícia tinha ido encontrar suas amigas para o café da manhã. A casa estava silenciosa, um silêncio que eu havia aprendido a apreciar, pois significava paz temporária. A campainha tocou por volta das 10 horas. Era Dr. Paulo, com uma pasta debaixo do braço e um sorriso no rosto que eu não via há muito tempo. Dona Leonor, ele disse assim que o convidei a entrar. Tenho ótimas notícias. O inventário foi finalmente concluído e eu precisava entregar pessoalmente os documentos à senhora. Sentamos na cozinha, o único lugar da casa que ainda mantinha um pouco da minha personalidade, e ele abriu a pasta sobre a mesa. Um por um, foi me mostrando os documentos. A casa do Morumbi, onde estávamos. A fazenda em Minas Gerais, que pertencia à família de Antônio há gerações. O edifício comercial na Avenida Paulista, onde ficavam os escritórios das empresas. A casa de praia no Guarujá, onde passávamos os verões. As contas bancárias, os investimentos, as ações. Tudo, absolutamente tudo, estava em meu nome. Seu marido foi muito claro em seu testamento, Dona Leonor, explicou o Dr. Paulo. Ele queria que a senhora tivesse controle total sobre o patrimônio. Ele sempre dizia que confiava no seu julgamento. Olhei para os números nas páginas à minha frente. Mais de 8 milhões de reais em patrimônio. Eu, Leonor Bittencourt, viúva de 67 anos que nos últimos meses havia sido tratada como uma indigente em sua própria casa, era uma mulher rica, muito rica. As lágrimas vieram sem aviso, uma mistura de emoções que eu não conseguia nomear. Gratidão a Antônio por ter cuidado tão bem de mim até o fim. Alívio por saber que eu não dependia financeiramente de ninguém. E uma tristeza profunda ao pensar em como meu próprio filho me tratava. Não por necessidade, mas por ganância. A senhora está bem? Perguntou o Dr. Paulo, preocupado com meu silêncio. Sim, respondi, enxugando as lágrimas. Só estou processando tudo isso. Passei o resto do dia pensando em como contaria a notícia a Marcelo. Uma parte de mim queria acreditar que, sabendo que não havia problemas financeiros, ele voltaria a ser o filho carinhoso que um dia foi. Que nossas relações poderiam melhorar, que poderíamos ser uma família novamente. Guardei os documentos na gaveta da minha cômoda e esperei ele voltar do trabalho. O relógio da sala marcava 7 horas quando ouvi a porta da frente bater com força. Marcelo estava de volta e, pelo som dos passos pesados, não estava de bom humor. Eu estava sentada no sofá da sala, assistindo a minha novela favorita. Era um dos poucos prazeres que ainda me restavam. Esse momento de escape, de imersão em outras vidas, outros problemas que não os meus. Estava ansiosa para compartilhar as notícias, para mostrar a ele que tudo ficaria bem, que não precisávamos vender a casa, que havia dinheiro suficiente para todos nós. Foi quando ele entrou na sala, jogou sua pasta de trabalho no chão com força e gritou aquelas palavras que mudariam tudo. Desligue essa TV! Não vou sustentar velha vagabunda em casa. Aquelas palavras ecoaram na sala como um trovão. Velha vagabunda. Eu que havia dado a vida por aquele homem que agora me olhava com tanto desprezo. Patrícia entrou logo atrás dele, jogou a bolsa de marca no sofá ao meu lado e soltou aquela risada aguda que eu tanto detestava. Seus olhos brilhavam com uma satisfação maliciosa ao ver meu rosto pálido de choque. O controle remoto tremia em minhas mãos. Pela primeira vez em meses, não senti medo ou tristeza. Senti raiva, uma raiva profunda, ardente, que começou no fundo do meu estômago e se espalhou pelo meu corpo como fogo. Era como se algo estivesse se quebrando dentro de mim, não de dor, mas de libertação. As correntes invisíveis que me prendiam à culpa, à submissão, à ideia de que eu devia algo a eles, simplesmente se romperam. O que foi, mãe? Ficou surda agora? Desligue essa porcaria. Marcelo continuou, avançando em minha direção com o dedo apontado para meu rosto. Respirei fundo, desliguei a televisão com calma e me levantei. Não disse uma palavra.
Caminhei até meu quarto, sentindo seus olhos me seguindo, provavelmente imaginando que, como sempre, eu iria me esconder, chorar em silêncio, aceitar mais aquele abuso. Mas não desta vez. Abri a gaveta da minha cômoda, onde havia guardado os documentos que Dr. Paulo me entregara mais cedo. A pasta estava ali, azul marinho com o timbre do escritório de advocacia em dourado. Peguei-a com cuidado, como se carregasse um tesouro. E de certa forma, era exatamente isso. Voltei para a sala. Marcelo tinha se jogado no sofá e estava mudando os canais da TV com irritação. Patrícia mexia no celular, provavelmente contando às amigas sobre mais um episódio de humilhação da sogra. Nenhum dos dois notou minha presença de imediato. Marcelo, chamei, minha voz mais firme do que havia estado em meses. Patrícia, preciso mostrar algo a vocês. Marcelo virou-se para mim com impaciência. O que é agora, mãe? Não estou com paciência para... Silêncio. Cortei-o, surpreendendo a mim mesma com a autoridade na minha voz. É hora de vocês escutarem. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro e a abri, revelando os documentos do inventário. Peguei a primeira página, o resumo dos bens, e estendi para Marcelo. Seu pai me deixou tudo, disse simplesmente. A casa, os imóveis, as empresas, as contas, mais de 8 milhões de reais em patrimônio, tudo em meu nome. O rosto de Marcelo passou por uma transformação que, em outras circunstâncias, teria sido cômica. Da irritação ao descrédito, do descrédito à surpresa, da surpresa ao pânico. Patrícia deixou o celular cair no colo, seu rosto subitamente pálido. Do que você está falando? Marcelo pegou o documento, os olhos percorrendo rapidamente os números. Isso não pode estar certo. Está absolutamente certo, confirmei. Dr. Paulo esteve aqui hoje pela manhã para me entregar tudo oficialmente. Seu pai foi muito claro em seu testamento. Queria que eu tivesse controle total sobre nosso patrimônio. Patrícia se levantou e arrancou o papel das mãos de Marcelo, seus olhos arregalados enquanto lia os valores. 8 milhões? Mas... Sim, Patrícia, 8 milhões. E isso sem contar o valor dos imóveis, se decidirmos vender. Enfatizei o decidirmos, deixando claro que a decisão era minha, e somente minha. Engraçado como vocês achavam que eu era apenas uma velha vagabunda para ser sustentada, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça deles, recalculando, replanejando, tentando encontrar uma maneira de se salvar. Marcelo foi o primeiro a se recuperar. Seu rosto se transformou, o desprezo dando lugar a um sorriso forçado, quase desesperado. Mãe, isso é maravilhoso. Estou tão feliz por você, por nós. Podemos finalmente... Não existe nós, Marcelo. Interrompi, minha voz calma, mas firme. Não mais. Como assim? Somos uma família, mãe. Estamos aqui para cuidar da senhora, para me tratar como lixo? Para me humilhar na minha própria casa? Para me chamar de velha vagabunda? As palavras saíram como flechas precisas, atingindo-o exatamente onde eu sabia que doeriam. Isso não é família, Marcelo. Isso é abuso. A senhora está exagerando. Ele tentou, o sorriso vacilando. Foi só um momento de estresse. O trabalho anda difícil, as contas... As contas? Dei uma risada seca. Que contas, Marcelo? Você mora na minha casa, come a minha comida, usa a minha eletricidade. Que contas exatamente te deixaram tão estressado a ponto de tratar sua própria mãe como lixo? Patrícia, sempre oportunista, tentou intervir. Dona Leonor, nós só queríamos o melhor para a senhora. Marcelo se preocupa tanto, trabalha tanto. Às vezes ele fica um pouco nervoso, mas é porque ama a senhora. Olhei para minha nora, aquela mulher que há poucos minutos ria da minha humilhação, e senti uma mistura de pena e nojo. Patrícia, por favor, não insulte minha inteligência. Vocês dois achavam que eu era uma velha inútil, um fardo, alguém a ser tolerado até que pudessem pôr as mãos no que acreditavam ser a herança de Marcelo. Bem, surpresa. Não existe herança de Marcelo. Existe apenas o meu patrimônio, construído com amor e trabalho por mim e por Antônio. Marcelo se levantou,
o desespero agora evidente em cada linha de seu rosto. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Somos seus únicos parentes. O que a senhora vai fazer sozinha com todo esse dinheiro? Sorri, sentindo uma calma que não experimentava há meses. Essa é a melhor parte, filho. Eu não preciso decidir agora. Tenho todo o tempo do mundo. E tenho opções. Muitas opções. Que tipo de opções? Ele perguntou, sua voz traindo o medo que tentava esconder. Posso viajar. Sempre quis conhecer Paris, Veneza, Tóquio. Posso reformar esta casa exatamente como eu quiser, sem me preocupar com o que vocês acham moderno. Posso doar para instituições de caridade. Posso investir. Posso, imagine só, viver minha vida como eu bem entender, sem dar satisfações a ninguém. Mas e nós? Patrícia perguntou, a voz estridente de pânico. Onde vamos morar? Como vamos viver? Olhei para ela, sentindo uma pontada de satisfação ao ver seu rosto contorcido de medo. Isso, minha querida, não é mais problema meu. Vocês têm exatamente 48 horas para retirar seus pertences desta casa. O quê? Marcelo gritou, o rosto vermelho de raiva. A senhora não pode nos expulsar. Eu sou seu filho. Sim, você é meu filho. O mesmo filho que me chamou de velha vagabunda há poucos minutos. O mesmo filho que, por um ano inteiro, me tratou como um fardo, uma inconveniência, uma intrusa na minha própria casa. Minha voz falhou um pouco, a dor daquela verdade ainda presente, apesar da minha nova resolução. Você é meu filho, Marcelo. Mas ser meu filho não te dá o direito de me tratar dessa forma. Não te dá o direito a meu dinheiro, minha casa ou meu respeito. Mas para onde vamos? Patrícia insistiu, lágrimas de crocodilo começando a se formar em seus olhos. Não temos para onde ir. Vocês são jovens, saudáveis e têm empregos. Tenho certeza de que encontrarão um lugar. Existem muitos apartamentos para alugar em São Paulo. Talvez não no Morumbi. Talvez não com jardim e piscina. Mas certamente algo adequado para um casal que precisa... Como vocês diziam mesmo? Ah, sim. Aprender a viver dentro do orçamento. Os dois me olhavam como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse naquele momento. A Leonor que eles conheciam, ou achavam que conheciam, era uma mulher submissa, insegura, facilmente manipulada. A mulher que estava diante deles agora, com as costas retas e o olhar firme, era alguém completamente diferente. A senhora vai se arrepender disso, Marcelo ameaçou, sua voz baixa e perigosa. Vai ficar sozinha, vai perceber o quanto precisa de nós. Não, Marcelo, respondi, com uma certeza que vinha do fundo da minha alma. Eu já estive sozinha. Durante um ano inteiro eu estive sozinha, mesmo com vocês dois morando sob o mesmo teto que eu. A solidão não me assusta. O que me assustava era pensar que eu passaria o resto dos meus dias sendo tratada como um fardo por meu próprio filho. Patrícia, sempre prática, mudou de tática. Dona Leonor, talvez estejamos todos um pouco emocionados agora. Que tal dormirmos sobre o assunto? Amanhã, com a cabeça fria, podemos conversar melhor, planejar como vamos administrar todo esse patrimônio juntos. Não existe juntos, Patrícia. Cortei-a. A decisão está tomada, 48 horas. Nem um minuto a mais. A senhora não pode fazer isso. Marcelo gritou, dando um passo em minha direção com os punhos cerrados. Não recuei. Olhei-o diretamente nos olhos, sem medo. Posso sim. Esta é minha casa. Meu nome está na escritura. Se vocês não saírem em 48 horas, chamarei a polícia e os acusarei de invasão de propriedade. Sua própria família? Ele perguntou incrédulo. Família? Repeti, sentindo uma tristeza profunda apesar da minha resolução. Família não trata família como vocês me trataram. Família respeita, cuida, ama. O que vocês fizeram comigo durante este ano não foi amor, Marcelo. Foi abuso. E agora acabou. Virei as costas e comecei a caminhar em direção ao meu quarto. Atrás de mim, ouvi Patrícia começar a chorar ruidosamente. Um choro teatral que não me comoveu nem um pouco. Ouvi também Marcelo murmurar palavrões, sua raiva quase palpável no ar. Não olhei para trás. Entrei no meu quarto, fechei a porta e pela primeira vez em muito tempo, não a tranquei. Não tinha mais medo deles.
Não tinha mais medo de nada. Sentei-me na beirada da cama, as mãos ainda tremendo um pouco da adrenalina. No criado mudo ao lado, havia uma foto minha com Antônio, tirada em nosso último aniversário de casamento. Ele sorria para a câmera, os olhos cheios daquele amor que sempre me dedicou. Toquei seu rosto na fotografia, sentindo as lágrimas começarem a cair. Você cumpriu sua promessa, meu amor. Sussurrei para a imagem dele. Você cuidou de mim até o fim. Agora é minha vez de cuidar de mim mesma. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, apesar dos sons de discussão que vinham do quarto de Marcelo e Patrícia. Eles alternavam entre brigar um com o outro e planejar como me convenceriam a mudar de ideia. Ouvi frases soltas. Sua culpa. Deveria ter sido mais esperta. Todo aquele dinheiro. Fazer ela mudar de ideia. Mas eu não mudaria de ideia. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava absolutamente certa do que queria, do que precisava fazer. Na manhã seguinte, levantei cedo, como sempre fazia. Preparei meu café, sentei-me à mesa da cozinha e, enquanto observava o sol nascer sobre o jardim que Antônio e eu havíamos plantado juntos, fiz uma ligação. Doutor Paulo? Bom dia, é Leonor Bittencourt. Preciso que o senhor venha até minha casa hoje. Quero fazer algumas alterações no meu testamento. Ele chegou por volta das 10 horas, formal como sempre em seu terno impecável, a pasta de couro debaixo do braço. Marcelo e Patrícia tinham saído cedo, provavelmente para procurar um lugar para morar ou para consultar algum advogado que pudesse contestar o testamento de Antônio. Recebei Dr. Paulo na sala e expliquei o que queria. Enquanto ele tomava notas, senti uma leveza que não experimentava há muito tempo. Cada decisão que eu tomava era um passo em direção à minha liberdade, à recuperação da minha dignidade. A senhora tem certeza disso, dona Leonor? Ele perguntou quando terminei de explicar minhas intenções. É uma decisão bastante significativa. Tenho absoluta certeza, doutor. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na minha vida. Ele assentiu, respeitando minha determinação. Vou preparar os documentos imediatamente. Estou muito feliz em vê-la assim, dona Leonor. Seu marido ficaria orgulhoso. Quando ele se foi, passei o resto do dia em uma espécie de transe produtivo. Fui de cômodo em cômodo da casa, anotando as mudanças que queria fazer. Aquela parede que Patrícia havia pintado de um cinza depressivo voltaria a ser amarelo claro, como Antônio e eu sempre gostamos. Os móveis modernos e desconfortáveis que eles haviam trazido seriam substituídos. Meu jardim seria replantado exatamente como era antes. Mais importante, comecei a fazer planos para o futuro. Um futuro que, pela primeira vez desde a morte de Antônio, parecia cheio de possibilidades em vez de sombrio e limitado. Marcelo e Patrícia voltaram no fim da tarde, ambos com os rostos fechados e tensos. Não me dirigi a eles, nem eles a mim. A casa estava imersa em um silêncio gelado, quebrado apenas pelo som ocasional de portas batendo ou passos apressados pelo corredor. Dormi bem novamente naquela noite. No dia seguinte, o último antes do prazo que havia dado a eles, acordei com o som de malas sendo arrastadas pelo corredor. Levantei-me, vesti meu hobby e saí do quarto. Marcelo estava na sala, empilhando caixas perto da porta. Quando me viu, seu rosto se contorceu em uma expressão amarga. Estamos indo, ele disse, sua voz carregada de ressentimento. Espero que esteja satisfeita. Não estou satisfeita, Marcelo, respondi honestamente. Estou profundamente triste por ter chegado a este ponto. Você é meu filho, meu único filho. Eu te amei desde o primeiro momento em que te segurei nos braços e te amarei até meu último suspiro. Mas não posso permitir que continue me tratando da forma como tem feito. É só dinheiro para a senhora, não é? Ele acusou, os olhos brilhando de raiva. Prefere seu dinheiro a seu próprio filho. Não, Marcelo, não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre respeito, dignidade, amor. Dei um passo em sua direção, sentindo meu coração se apertar com a distância emocional entre nós. Se algum dia você entender isso, se algum dia estiver pronto para me tratar com o respeito que mereço, minha porta estará aberta. Ele deu uma risada seca, sem humor.
Não conte com isso. Patrícia apareceu no corredor, carregando mais uma mala. Lançou-me um olhar venenoso, mas não disse nada. Continuaram carregando suas coisas para o carro estacionado na entrada, trabalhando em um silêncio carregado de raiva e ressentimento. Quando terminaram, Marcelo parou na porta, as chaves da casa na mão. Por um momento, vi uma sombra de incerteza passar por seu rosto, um lampejo do menino que ele foi um dia, mas desapareceu rapidamente, substituído pela máscara de dureza que ele havia adotado. Jogou as chaves na mesa perto da porta. "Adeus, mãe", disse, a voz fria. "Espero que aproveite sua solidão e seu dinheiro." "Adeus, filho", respondi, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas mantendo-as sob controle. "Estarei aqui se um dia você quiser voltar. Não como dono da minha casa ou do meu dinheiro, mas como meu filho." Ele não respondeu. Virou as costas, pegou a última mala e saiu. Patrícia o seguiu sem nem mesmo olhar para mim. Ouvi o carro dar partida, o som do motor diminuindo à medida que se afastavam. E então, silêncio. Um silêncio diferente do que eu havia experimentado nos últimos meses. Não um silêncio opressivo, carregado de medo e ansiedade, mas um silêncio pacífico, o silêncio da liberdade. Fechei a porta, voltei para a sala e me sentei no sofá que Antônio e eu havíamos escolhido juntos décadas atrás. Olhei ao redor, para a casa que era novamente apenas minha. As lágrimas vieram então, não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio e de uma estranha forma de gratidão. "Obrigada, Antônio", sussurrei para o ar, sentindo de alguma forma que ele podia me ouvir. "Obrigada por me dar a chance de redescobrir quem eu sou." Naquele momento, compreendi que a verdadeira herança que Antônio me deixou não foram os milhões no banco ou as propriedades. Foi a chance de recomeçar, de recuperar minha voz, minha força, minha dignidade. E isso não tinha preço. O primeiro dia sozinha em casa foi estranho. Depois de um ano inteiro sendo invisível em meu próprio lar, de repente os espaços eram todos meus novamente. Caminhei pelos cômodos lentamente, redescobrir cada canto, cada memória impregnada nas paredes. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem, embora nunca tivesse saído dali fisicamente. O som dos meus passos ecoava diferente agora. Não havia mais a tensão constante, o medo de incomodar, de ser repreendida. Liguei o rádio antigo que ficava na cozinha, aquele que Antônio me deu em nosso 10º aniversário de casamento, e deixei que a música preenchesse a casa. Música. Há quanto tempo eu não escutava música livremente? Passei a manhã preparando um café elaborado só para mim. Ovos, pão fresco, suco de laranja espremido na hora e, o melhor de tudo, sem pressa. Sentei-me à mesa da varanda, observando os pássaros no jardim, que parecia mais vivo naquela manhã. Ou talvez fosse eu quem estivesse mais viva. Meu telefone tocou perto do meio-dia. Era Lúcia, minha amiga de décadas que Marcelo e Patrícia haviam praticamente expulsado de nossa convivência. Invasiva demais, eles diziam, o que significava que ela percebia como eles me tratavam. "Leonor? É você mesma?" A voz de Lúcia soou surpresa do outro lado da linha. "Estou ligando há meses e nunca consegui falar com você direito." "Sim, sou eu, Lúcia", respondi, sentindo um nó na garganta ao ouvir a voz da minha amiga. "Estou sozinha agora. Marcelo e Patrícia não moram mais aqui." Houve um breve silêncio, e então, graças a Deus, "Posso passar aí agora mesmo?" 2 horas depois, Lúcia e eu estávamos sentadas na sala, com xícaras de chá nas mãos, como nos velhos tempos. Ela estava diferente, o cabelo mais grisalho, algumas rugas novas, mas seus olhos ainda tinham o mesmo brilho afetuoso que sempre me reconfortou. "Eu sabia que algo estava errado", ela disse, depois que contei tudo o que havia acontecido. Todas aquelas desculpas para eu não vir te visitar. Você nunca atendendo o telefone. Cheguei a ir na delegacia perguntar se podia fazer algo, mas me disseram que sem provas de maus tratos, não podiam intervir. Eu deveria ter pedido ajuda, admiti, sentindo o peso da minha própria cumplicidade com o abuso que sofri. Mas tinha vergonha. Vergonha de admitir que meu próprio filho me tratava daquela maneira. Lúcia pegou minha mão entre as suas. "Não se culpe, Leonor.
É assim que o abuso funciona. Eles te isolam, te fazem duvidar de si mesma, te convencem que você merece ser tratada mal. Naquele momento, com as palavras de Lúcia, algo se quebrou dentro de mim. Comecei a chorar, não as lágrimas silenciosas que havia derramado sozinha por meses, mas soluços profundos que vinham do fundo da alma. Era como se cada humilhação, cada palavra cruel, cada momento de desespero estivesse finalmente encontrando uma saída. Lúcia me abraçou, me deixou chorar até não ter mais lágrimas. Quando finalmente me acalmei, me senti diferente, mais leve de alguma forma, como se tivesse expulsado um veneno do meu sistema. E agora? Lúcia perguntou, servindo mais chá. O que você vai fazer com sua vida recém-recuperada? E com todo esse dinheiro? A pergunta pairou no ar como uma borboleta, delicada, cheia de possibilidades, esperando para pousar em algum lugar. O que eu iria fazer? Por tanto tempo, minha existência havia se resumido a sobreviver um dia após o outro, a tentar ocupar o mínimo de espaço possível. Não tinha me permitido sonhar, planejar, desejar. Não sei, respondi honestamente. Acho que antes de qualquer coisa, preciso redescobrir quem sou. Lúcia sorriu, um sorriso cheio de compreensão e carinho. Bem, isso parece um excelente primeiro passo. Depois que ela foi embora, prometendo voltar no dia seguinte, fiquei sentada na varanda até o pôr do sol, pensando em tudo o que havia acontecido e no que estava por vir. A noite caiu suavemente sobre o jardim, as estrelas começando a pontilhar o céu escuro. Era uma visão que eu sempre amei, mas que havia esquecido de apreciar nos últimos tempos. Naquela noite, dormi sem pesadelos pela primeira vez em meses. Os dias seguintes foram uma mistura de libertação e redescoberta. Fiz pequenas mudanças na casa. Recoloquei meus livros favoritos na estante da sala, voltei a usar as toalhas bordadas que minha mãe me deu, pendurei novamente os quadros que Marcelo e Patrícia haviam retirado por acharem fora de moda. Pequenos atos de reapropriação que me davam uma satisfação enorme. Uma semana após a partida deles, recebi uma ligação de Dr. Paulo. Dona Leonor, os documentos que a senhora solicitou estão prontos. Posso passar aí esta tarde? Quando ele chegou, me apresentou uma pasta com os novos papéis. Meu testamento revisado. Sentei-me na sala e li cada palavra cuidadosamente. Era exatamente o que eu queria. Uma pequena quantia para Marcelo, condicionada a trabalho comunitário. O restante dividido entre minha neta Joana, que sempre me tratou com carinho, e uma nova fundação que eu estava criando, a Fundação Antônio Bittencourt, para ajudar idosos vítimas de abuso familiar. Está perfeito, doutor, disse assinando os documentos. Exatamente como eu queria. Dr. Paulo sorriu, guardando os papéis na pasta. Seu marido ficaria muito orgulhoso, Dona Leonor. Ele sempre dizia que a senhora era a pessoa mais forte que ele conhecia, embora às vezes nem a senhora mesma soubesse disso. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Antônio sempre viu em mim uma força que eu mesma não reconhecia. E agora, finalmente, eu estava começando a enxergá-la também. Dr. Paulo, chamei quando ele já estava na porta. Tem mais uma coisa que gostaria de fazer. Sim, Dona Leonor. Quero conhecer melhor os negócios de Antônio. As empresas, os investimentos. Quero aprender a administrá-los. Ele pareceu surpreso por um momento, mas logo seu rosto se abriu em um sorriso genuíno. Será um prazer ensiná-la, Dona Leonor. Podemos começar amanhã mesmo, se a senhora quiser. E assim começou uma nova fase da minha vida. Todas as manhãs, Dr. Paulo vinha à minha casa e passávamos algumas horas revisando documentos, analisando investimentos, discutindo estratégias. No começo, era tudo muito confuso. Números, termos, conceitos que eu nunca havia precisado entender antes. Mas aos poucos, as coisas foram fazendo sentido. Descobri que tinha um talento natural para negócios que nunca tive oportunidade de desenvolver. Antônio sempre cuidou de tudo. E depois, Marcelo tentou assumir esse papel. Mas agora era minha vez. E estava determinada a fazer as coisas do meu jeito. Começaram a circular rumores na família estendida sobre a nova Leonor. Primos, sobrinhos e conhecidos que mal me visitavam quando Antônio estava vivo, de repente começaram a ligar,
a querer marcar almoços, a demonstrar uma preocupação súbita com meu bem-estar. No início, atendi alguns, por educação, mas logo percebi que o interesse deles não era em mim, mas no que eu agora possuía, com exceção de Joana, minha neta. Ela apareceu em casa numa tarde de domingo, sem avisar, carregando uma caixa de chocolates caseiros que sabia serem meus favoritos. "Vovó", ela disse, me abraçando apertado. "Desculpe não ter vindo antes. Papai disse que a senhora não queria visitas, que estava doente e cansada." "Seu pai mentiu, querida", respondi, retribuindo o abraço com força. "Eu sempre quis ver você. Sempre." Sentamos na varanda, comendo chocolates e colocando a conversa em dia. Joana estava no 4º ano de medicina, prestes a começar o internato. Seus olhos brilhavam quando falava de seus planos para o futuro, da especialidade que queria seguir. Geriatria, para ajudar pessoas como eu, ela disse. "Vovó, posso perguntar uma coisa?" Ela disse, após um momento de silêncio. "É verdade que a senhora expulsou o papai e Patrícia de casa?" Suspirei, buscando as palavras certas. "Sim, é verdade. Seu pai e Patrícia não estavam me tratando bem, Joana. Por muito tempo, aguentei coisas que ninguém deveria aguentar, especialmente vindo de pessoas que deveriam nos amar." Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu desconfiava. Todas as vezes que vinha visitar, eles inventavam desculpas. Diziam que a senhora estava descansando, que não queria ser incomodada. Uma vez, ouvi Patrícia falando sobre como era difícil lidar com uma velha teimosa. Fiquei com tanta raiva, mas não sabia o que fazer. Peguei suas mãos entre as minhas. "Não havia nada que você pudesse fazer, meu amor. Era algo que eu mesma precisava resolver. E agora está resolvido." Depois daquele dia, Joana passou a me visitar regularmente. Às vezes trazia amigos da faculdade, enchendo a casa com risadas jovens e conversas animadas. Era como se a casa estivesse despertando de um longo sono, assim como eu. 2 semanas após ter expulsado Marcelo e Patrícia, recebi uma ligação inesperada. Era Fernando, nosso vizinho há mais de 20 anos. Fernando sempre foi gentil, sempre me cumprimentava quando nos encontrávamos, mesmo durante o período em que Marcelo e Patrícia faziam de tudo para me isolar. "Dona Leonor", ele disse, a voz hesitante. "Espero não estar sendo inconveniente, mas... A senhora está bem? Notei que seu filho e a esposa dele se mudaram, e fiquei preocupado." Sua preocupação parecia genuína, diferente do interesse calculista que outros haviam demonstrado. "Estou bem, Fernando. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Fico feliz em ouvir isso. E, bem, eu sei que pode parecer atrevimento meu, mas gostaria de convidá-la para jantar qualquer dia desses. Como vizinhos, claro, para celebrar seu recomeço." Fiquei surpresa com o convite, mas não desagradavelmente. Fernando era um homem interessante, culto, gentil, viúvo como eu, pelo que sabia. E fazia tanto tempo desde que alguém me convidara para qualquer coisa social. "Seria um prazer, Fernando. Obrigada pelo convite." Jantamos em um restaurante pequeno e aconchegante no bairro dos Jardins. A comida era excelente, o vinho suave, a conversa fluida e agradável. Fernando me contou sobre sua carreira como professor universitário, agora aposentado, sobre seus 2 filhos que moravam no exterior, sobre suas paixões, literatura, música clássica, jardinagem. "Sempre admirei seu jardim, Dona Leonor", ele comentou enquanto tomávamos café após a refeição. "Aquelas rosas vermelhas perto do muro são espetaculares. Antônio as plantou para mim em nosso 20º aniversário de casamento." Contei, sentindo um sorriso nostálgico se formar em meus lábios. Ele não entendia nada de jardinagem, mas se esforçou tanto. Depois disso, cuidar daquelas rosas virou uma espécie de ritual para nós 2. Fernando sorriu, compreensivo. "É bom preservar essas memórias, honrá-las, mas também é bom criar novas, não acha?" Aquela noite me fez perceber o quanto havia me fechado para o mundo, mesmo antes da morte de Antônio. Nossa vida era boa, mas restrita. Amigos próximos, poucos eventos sociais, uma rotina previsível e confortável.
Não havia nada de errado nisso, mas agora eu percebia que existia todo um mundo lá fora que eu nunca havia explorado. Nas semanas seguintes, comecei a expandir meus horizontes. Aceitei um convite de Lúcia para um concerto no Teatro Municipal. Fui com Joana a uma exposição de arte contemporânea que, para minha surpresa, achei fascinante. Jantei novamente com Fernando, desta vez em um restaurante japonês. Minha primeira experiência com sushi aos 67 anos. Cada nova experiência era como uma pequena vitória, uma afirmação da minha liberdade recém-conquistada. Comecei a me vestir de forma diferente também. Cores mais vivas, estilos mais modernos que, ainda assim, refletiam quem eu era. Cortei o cabelo em um salão elegante indicado por Lúcia. Troquei meus óculos antigos por uma armação mais leve e atual. Meu Deus, Leonor, você está rejuvenescida, exclamou Lúcia quando me viu após todas essas mudanças. Está até mais alta, sabia? Acho que finalmente está andando com as costas eretas, como deveria. E ela tinha razão. Eu me sentia fisicamente diferente. A postura encurvada, resultado de meses tentando me fazer menor, invisível, havia dado lugar a uma postura ereta, confiante. Os olhos baixos agora encaravam o mundo diretamente. As mãos que tremiam agora estavam firmes. Um mês após a partida de Marcelo e Patrícia, tomei uma decisão que vinha considerando há algum tempo. Chamei Débora, a contadora que Dr. Paulo havia me apresentado, e pedi que transferisse uma quantia significativa para uma conta separada. Para que é isso, dona Leonor? Ela perguntou, sempre discreta e eficiente. Para a Fundação Antônio Bittencourt. Respondi. Quero começar a colocá-la em funcionamento o quanto antes. A ideia da fundação havia surgido quase que naturalmente. Eu queria fazer algo significativo com o dinheiro que Antônio havia deixado. Algo que honrasse sua memória e, ao mesmo tempo, ajudasse pessoas que passavam por situações semelhantes à minha. A Fundação Antônio Bittencourt para Amparo ao Idoso seria dedicada a ajudar idosos vítimas de abuso familiar, oferecendo suporte legal, psicológico e, em casos extremos, moradia temporária. Já havia conversado com o Dr. Paulo sobre os aspectos legais, com Débora sobre as questões financeiras e até mesmo com Joana, que sugeriu parcerias com hospitais universitários para oferecer atendimento médico especializado. Era um projeto ambicioso, que exigiria muito trabalho e dedicação. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia energizada, motivada, viva. Tinha um propósito que ia além da minha própria existência. Algo que poderia fazer diferença na vida de muitas pessoas. Foi por volta dessa época que recebi a primeira ligação de Marcelo desde sua partida. Estava na cozinha, preparando um bolo de chocolate. Outro pequeno prazer que havia redescoberto, quando o telefone tocou. Mãe? A voz dele soou hesitante do outro lado da linha. Sou eu, Marcelo. Meu coração deu um salto. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Meu único filho. Olá, Marcelo. Como você está? Não muito bem, para ser honesto. Ele respondeu, a voz cansada. As coisas têm sido difíceis. Senti uma pontada de preocupação. O que houve? Você está doente? Não, não é isso. É que, bem, o aluguel do apartamento que encontramos é muito alto. E tivemos que comprar móveis, utensílios, tudo novo. As contas estão se acumulando e... Ah, era isso. Não uma reconciliação, não um pedido de desculpas. Um pedido de dinheiro. Entendo, disse, mantendo a voz neutra, embora sentisse meu coração se apertar de decepção. E o que você espera que eu faça a respeito, Marcelo? Houve uma pausa. Bem, mãe, pensei que talvez, com toda essa herança, a senhora poderia nos ajudar um pouco. Só até nos estabelecermos direito. Fechei os olhos, respirando fundo. Uma parte de mim queria ajudá-lo, dar-lhe o dinheiro que pedia, fazer qualquer coisa para manter algum tipo de relação com meu filho. Mas outra parte, a parte mais sábia, sabia que isso seria um erro. Seria voltar ao padrão antigo, permitir que ele me usasse novamente. Não, Marcelo, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Não vou te dar dinheiro. Mas, mãe, ele protestou, a indignação substituindo rapidamente o tom conciliatório. Somos sua família, sua única família.
Família não me chama de velha vagabunda, Marcelo. Família não me trata como vocês me trataram por um ano inteiro. Minha voz estava calma, mas resoluta. Se você quer falar comigo, se quer reconstruir nossa relação, estou aberta a isso. Mas não será baseado em dinheiro. Nunca mais. A senhora vai se arrepender disso. Ele ameaçou, a voz agora carregada de raiva. Vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar da senhora quando ficar realmente velha e doente. Prefiro estar sozinha do que mal acompanhada, filho. Respondi, sentindo uma tristeza profunda, mas também uma certeza inabalável. E quanto a quem vai cuidar de mim no futuro? Bem, tenho recursos para garantir que receberei os melhores cuidados, se e quando precisar. Mas, mais importante que isso, tenho amigos verdadeiros, pessoas que se importam comigo pelo que sou, não pelo que tenho. Ele desligou sem se despedir. Fiquei ali, o telefone na mão, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo filho que parecia ter perdido definitivamente. Alívio por ter mantido minha posição, por não ter cedido. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, refleti sobre tudo o que havia acontecido desde a morte de Antônio. A dor, o luto, o abuso, a descoberta da herança, a libertação. Era como se tivesse vivido várias vidas em apenas um ano. Você estaria orgulhoso de mim, Antônio? Perguntei em voz alta para o céu estrelado, imaginando que, de alguma forma, ele poderia me ouvir. Teria aprovado minhas decisões? Não houve resposta, claro. Apenas o suave ruído dos grilos no jardim e o ocasional farfalhar das folhas na brisa noturna. Mas, de alguma forma, senti paz. Senti que estava no caminho certo. Que finalmente havia encontrado minha voz, minha força, meu lugar no mundo. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira sendo esposa, mãe, cuidadora, eu estava finalmente descobrindo quem era Leonor Bittencourt. E estava gostando muito do que descobria. 6 meses se passaram desde aquela noite fatídica em que meu filho me chamou de velha vagabunda. E eu finalmente encontrei coragem para mudar minha vida. Parece tanto tempo, e ao mesmo tempo, apenas um piscar de olhos. A casa no Morumbi, antes um campo de batalha silencioso, agora pulsa com uma energia renovada. As cortinas estão sempre abertas, deixando o sol invadir cada canto. Música toca livremente pelos cômodos. O aroma de comida caseira frequentemente preenche a cozinha. É um lar novamente. Meu lar. Nesta manhã de sábado, acordei com o canto dos pássaros no jardim que recuperou seu antigo esplendor. As rosas vermelhas que Antônio plantou estão florescendo esplendidamente, como se celebrassem comigo esta nova fase. Tomei meu café na varanda, observando o movimento da rua, os vizinhos passeando com seus cães, as crianças andando de bicicleta. Por tanto tempo me mantive isolada deste mundo cotidiano, simples e belo. O telefone tocou enquanto lavava minha xícara. Era Joana, minha neta querida. Vovó, tudo pronto para hoje à tarde? Estou tão animada. Sorri ao ouvir seu entusiasmo. Sim, querida, está tudo organizado. Dr. Paulo confirmou que estará aqui às 3 com todos os documentos. A Débora também vem para explicar a parte financeira. Mal posso esperar. Isso que a senhora está fazendo é tão importante, vovó. Vai ajudar tanta gente. Hoje é um dia especial. A inauguração oficial da Fundação Antônio Bittencourt para Amparo ao Idoso. Não uma cerimônia pomposa com discursos intermináveis e fitas para cortar, mas um encontro íntimo com as pessoas que tornaram isso possível e aquelas que se beneficiarão do trabalho. Após desligar, fui até o escritório. Antigamente, o território proibido de Antônio, agora meu espaço de trabalho. As paredes, antes de um tom escuro e austero, agora exibiam um verde claro reconfortante. A pesada escrivaninha de mogno deu lugar a uma mesa mais leve, com espaço para meu computador. Sim, aprendi a usar um aos 67 anos, e diversos documentos organizados em pastas coloridas. Sentei-me para revisar mais uma vez o Estatuto da Fundação. Cada palavra naquele documento foi cuidadosamente pensada, discutida com advogados, assistentes sociais e psicólogos. Queríamos criar algo verdadeiramente útil,
que respondesse às necessidades reais de idosos em situação vulnerável. A ideia inicial de apenas oferecer apoio jurídico e psicológico evoluiu para algo muito mais abrangente. A fundação agora incluiria um abrigo temporário para casos emergenciais, um centro de convivência para combater o isolamento social e parcerias com universidades para atendimento médico especializado. Esta última sugestão de Joana, que usou seus contatos na Faculdade de Medicina. O que começou como uma forma de processar minha própria experiência traumática, transformou-se em um projeto que poderia transformar muitas vidas. Senti uma onda de gratidão percorrer meu corpo. Apesar de toda a dor, encontrei um propósito maior. O interfone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Lúcia, chegando mais cedo para me ajudar com os preparativos para o pequeno evento da tarde. "Olha só para você!" exclamou ao me ver. "Parece 10 anos mais jovem do que naquele dia em que te reencontrei." Ri, abraçando minha amiga querida. "Acho que finalmente estou vivendo em vez de apenas existindo." Juntas, arrumamos a sala para receber os convidados. Não seriam muitos, doutor. Paulo e sua esposa Débora, a contadora, Fernando, que agora ocupava um lugar especial em minha vida, Joana e alguns de seus colegas da faculdade que se voluntariaram para trabalhar na fundação, e 3 senhoras do grupo de apoio para idosos que conheci no centro comunitário do bairro. "Você convidou Marcelo?" Lúcia perguntou, enquanto arrumávamos as flores no centro da mesa. Suspirei, sentindo aquela pontada familiar no coração. "Convidei." Deixei uma mensagem na secretária eletrônica dele. Não respondeu. Lúcia apertou minha mão suavemente. "Ele vai entender um dia, Leonor. Ou não. Mas isso não define quem você é, nem diminui o que está conquistando." Nos últimos meses, a relação com meu filho permaneceu praticamente inexistente. Após aquele telefonema pedindo dinheiro, ele ainda tentou me contatar mais 2 vezes com solicitações semelhantes. Quando percebeu que eu não cederia, simplesmente desapareceu. Soube, através de Joana, que ele e Patrícia estavam morando em um apartamento pequeno em um bairro distante. Ele continuava no mesmo escritório de advocacia, sem grandes sucessos, e Patrícia havia conseguido um emprego como vendedora em uma loja de departamentos. Algo que certamente considerava abaixo de sua dignidade. Parte de mim ainda sofria com esse afastamento. Afinal, Marcelo era meu único filho, o menino que um dia embalei em meus braços e para quem cantei canções de ninar. Mas outra parte, a parte mais forte, mais sábia, sabia que este afastamento era necessário. Algumas relações só podem ser saudáveis com distância e limites claros. Às 3 horas em ponto, os convidados começaram a chegar. Dr. Paulo foi o primeiro, pontual como sempre, trazendo sua esposa Clara, uma mulher elegante com olhos bondosos que me abraçou como se fôssemos amigas de longa data. Depois vieram Débora, Fernando, Joana com seus amigos da faculdade e finalmente as 3 senhoras do grupo de apoio, Dona Amélia, Dona Conceição e Dona Teresa. Quando todos estavam acomodados na sala, com taças de espumante ou suco em mãos, Dr. Paulo pigarreou suavemente para chamar atenção. "Estamos reunidos hoje para celebrar não apenas a criação oficial da Fundação Antônio Bittencourt para Amparo ao Idoso, mas também para celebrar a extraordinária mulher que tornou isso possível, Dona Leonor Bittencourt." Senti meu rosto esquentar com um elogio inesperado. Dr. Paulo continuou. "Conheci Antônio e Leonor há mais de 30 anos. Vi o amor e o respeito que compartilhavam, a família que construíram, os desafios que enfrentaram juntos. Quando Antônio faleceu, confesso que fiquei preocupado com como Dona Leonor enfrentaria essa perda. Mas o que testemunhei nos últimos meses foi uma das maiores lições de resiliência e dignidade que já presenciei. Olhei ao redor da sala, para os rostos que me observavam com carinho e admiração, e senti lágrimas se formando em meus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de profunda gratidão. A fundação que inauguramos hoje", continuou o doutor Paulo, "não é apenas uma organização para ajudar idosos em situação vulnerável. É um testemunho de como a dor pode ser transformada em propósito, de como é possível reconstruir-se após perdas profundas, de como nunca é tarde para recomeçar.
Após seu discurso, assinou-se os documentos oficiais que davam vida jurídica à fundação. Débora explicou brevemente como funcionaria a parte financeira. Um fundo considerável que garantiria a operação por muitos anos, com possibilidade de crescimento através de novos investimentos e doações. Joana apresentou os planos para a parceria com a Faculdade de Medicina, explicando como os estudantes poderiam oferecer atendimento especializado enquanto ganhavam experiência prática. Seus colegas falaram sobre as especialidades que pretendiam desenvolver: geriatria, psicologia, fisioterapia, todas voltadas para as necessidades específicas da população idosa. As 3 senhoras do grupo de apoio compartilharam suas próprias histórias. Dona Amélia, que foi abandonada pelo filho após ficar viúva. Dona Conceição, que sofreu abusos financeiros do genro. Dona Teresa, que foi forçada a sair de sua casa para dar lugar a familiares que nunca a visitavam. Histórias dolorosas, mas contadas com dignidade por mulheres que, como eu, haviam encontrado força para seguir adiante. Quando chegou minha vez de falar, senti um nó na garganta. Tantas emoções, tantas memórias, tantas transformações. Há 1 ano, perdi meu marido Antônio. Comecei, a voz trêmula no início, mas ganhando firmeza. Foi a primeira grande perda. Depois, perdi minha autonomia, minha voz, minha dignidade, nas mãos de pessoas que deveriam me proteger. Finalmente perdi meu filho, não pela morte, mas por escolhas que ele fez e que eu tive que fazer em resposta. Fiz uma pausa, respirando fundo. Fernando sorriu para mim, encorajador. Mas também ganhei coisas. Ganhei clareza sobre quem sou e o que mereço. Ganhei amigos verdadeiros. Olhei para Lúcia, que enxugava discretamente uma lágrima. Ganhei um propósito que vai além da minha própria dor. E talvez o mais importante, ganhei a certeza de que, aos 67 anos, minha vida não está terminando. Está apenas começando um novo capítulo. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Continuei. A Fundação Antônio Bittencourt não é apenas um tributo ao homem maravilhoso com quem tive o privilégio de compartilhar a vida. É uma promessa a todos os idosos que sofrem em silêncio, que acreditam que não têm direito a respeito, dignidade e autonomia. Uma promessa de que não estão sozinhos, de que sua voz será ouvida, de que sua dor importa. Neste momento, ouvi um ruído vindo da entrada da sala. Virando-me, vi uma figura parada na porta. Marcelo. Meu coração deu um salto. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, o cabelo desgrenhado. Nossos olhares se encontraram por um instante. E vi algo em seus olhos que não consegui decifrar. Dor? Arrependimento? Raiva? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou e saiu rapidamente. Houve um momento de confusão. Joana fez menção de ir atrás dele, mas fiz um gesto para que ficasse. Este não era o momento. Se Marcelo havia vindo, mesmo que apenas para partir novamente, significava que algo estava mudando. Sementes levam tempo para germinar, especialmente em solo rochoso. Retomando minha compostura, concluí meu discurso. Hoje, damos o primeiro passo de uma jornada que, espero, trará conforto e esperança para muitos. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte deste momento, por acreditarem nesta visão, por me ajudarem a transformar dor em propósito. Após os aplausos, a reunião assumiu um tom mais informal. Conversas animadas encheram a sala, planos foram discutidos, ideias compartilhadas. Observei tudo com um sentimento de profunda satisfação. Esta era minha nova família, não definida por laços de sangue, mas por escolhas conscientes, respeito mútuo e propósitos compartilhados. Fernando se aproximou, oferecendo-me uma nova taça de espumante. Você está radiante hoje, Leonor, disse, seus olhos azuis brilhando com admiração. Sorri, aceitando a taça. Nossa amizade havia evoluído para algo mais nos últimos meses. Não um romance apaixonado de juventude, mas uma conexão profunda e respeitosa entre 2 adultos que já haviam vivido muito e valorizavam a companhia um do outro. Saíamos regularmente para jantares, concertos, exposições. Às vezes, simplesmente sentávamos juntos no jardim, lendo em um silêncio confortável, apreciando a presença um do outro sem necessidade de palavras.
O que você está pensando? Ele perguntou, notando meu momento de introspecção, em como a vida é imprevisível. Respondi honestamente. Há um ano, estava no fundo do poço, sem enxergar saída. Hoje, estou cercada de pessoas maravilhosas, iniciando um projeto significativo, sentindo-me mais viva do que já me senti em décadas. Fernando pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Você merece cada momento de felicidade, Leonor. Nunca se esqueça disso. A festa continuou até o início da noite. Quando o último convidado se foi, exceto Fernando, que ficou para me ajudar a organizar a casa, senti um cansaço bom, daqueles que vêm após um dia de realizações significativas. Sentamos juntos na varanda, observando o céu noturno pontuado de estrelas. A mesma varanda onde há alguns meses eu chorava sozinha, sentindo-me desamparada e sem esperança. No que está pensando agora? Fernando perguntou, notando meu olhar perdido no horizonte. Em Marcelo, admiti. Em por que ele veio hoje e por que foi embora sem falar comigo? Fernando suspirou, pensativo. Talvez ele precise de tempo, Leonor. Ver você assim, forte, realizada, cercada de pessoas que a respeitam, deve ter sido um choque para ele. Contradiz toda a narrativa que ele construiu sobre você sendo frágil, dependente, incapaz. Assenti, compreendendo a sabedoria naquelas palavras. Acho que parte de mim sempre esperará que ele volte, que entenda, que mude. E isso mostra o quanto você é forte, Fernando respondeu, surpreendendo-me. Manter o coração aberto, mesmo após tanto sofrimento, é a verdadeira força. Ficamos em silêncio por algum tempo, apenas apreciando a noite, a brisa suave, a presença um do outro. Finalmente, Fernando se levantou para ir embora. Jantar amanhã? Perguntou, beijando suavemente minha testa. Adoraria, respondi, sorrindo. Após sua partida, voltei para a varanda. A casa estava silenciosa, mas não era mais um silêncio opressivo. Era um silêncio pacífico, quase musical, como o intervalo entre notas em uma sinfonia bem executada. Pensei em tudo o que havia acontecido desde aquela noite fatídica. A dor, sim, havia sido intensa. O rompimento com meu filho, devastador. Mas da escuridão daqueles momentos, nasceu uma luz que agora iluminava não apenas minha vida, mas potencialmente a vida de muitos outros. Você tinha razão, Antônio. Sussurrei para as estrelas, imaginando que de alguma forma ele podia me ouvir. Havia uma força em mim que nem eu mesma conhecia. Na manhã seguinte, recebi um envelope entregue por um mensageiro. Dentro, havia uma carta escrita à mão, a caligrafia de Marcelo, que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe, vim ontem com a intenção de falar com você, mas quando a vi tão confiante, cercada de pessoas que claramente a admiram e respeitam, percebi que não estava pronto. Não sabia o que dizer, como me comportar diante dessa nova versão de você que nunca conheci, ou talvez tenha conhecido e esquecido. Os últimos meses não foram fáceis. Patrícia me deixou há 2 semanas, dizendo que não se casou para viver em um apartamento minúsculo e trabalhar como vendedora. Ironicamente, acabei experimentando um pouco do que fiz você passar. Ser tratado como insuficiente, inadequado, um fardo. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo para voltar para casa. Não estou sequer pedindo perdão, porque não sei se o mereço. Só queria que soubesse que estou repensando muitas coisas. Que ontem, vendo o que você construiu a partir de tanto sofrimento que eu causei, senti algo que não sentia há muito tempo. Orgulho de ser seu filho. Talvez um dia eu esteja pronto para uma conversa real. Até lá, saiba que apesar de tudo, ainda a amo. Marcelo. As lágrimas vieram inevitáveis. Não lágrimas de dor, mas de um misto complexo de emoções. Alívio, esperança, amor maternal que nunca deixou de existir apesar de tudo. Guardei a carta cuidadosamente. Era cedo demais para saber se representava o início de uma reconciliação ou apenas um reconhecimento tardio. De qualquer forma, era um passo. Naquela noite, jantando com Fernando em um pequeno restaurante italiano que havíamos descoberto juntos, contei-lhe sobre a carta. "O que você vai fazer?" ele perguntou.
seus olhos cheios de compreensão. Esperar, respondi, sentindo paz com essa decisão. Dar a ele o tempo que precisa. Dar a mim mesma o tempo que preciso. Algumas feridas levam tempo para cicatrizar completamente. Ele assentiu, pegando minha mão sobre a mesa. E enquanto isso, sorri, sentindo uma certeza profunda que vinha do centro do meu ser. Enquanto isso, vivo minha vida. Trabalho na fundação. Aprendo coisas novas. Aprecio os amigos que tenho, os lugares que posso conhecer, as experiências que posso viver. Aprecio cada amanhecer como um novo começo, cada anoitecer como uma celebração do dia que passou. Fernando levantou sua taça em um brinde. A vida, então. A sua vida, Leonor Bittencourt. Uma vida que está apenas começando. Ergui minha taça, tocando na dele com um tilintar cristalino. A vida. Com todas as suas surpresas, desafios e possibilidades infinitas. Aquela noite, voltando para casa, minha casa, meu refúgio, meu reino pessoal, senti uma gratidão profunda permeando meu ser. Gratidão pela dor que me forçou a crescer, pelas perdas que me ensinaram a valorizar o que realmente importa, pelos desafios que revelaram uma força que eu não sabia possuir. Aos 67 anos, descobri que a vida não é uma linha reta do nascimento à morte, mas uma espiral de constante evolução, que nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir-se, para tornar-se mais autenticamente quem se é. E essa, talvez, tenha sido a maior revelação de todas, que a verdadeira herança que Antônio me deixou não foram os milhões no banco ou as propriedades espalhadas pela cidade. Foi a oportunidade de finalmente descobrir quem é Leonor Bittencourt e gostar imensamente do que descobri. Minha história começou com dor e humilhação, quando meu próprio filho me chamou de velha vagabunda, na minha própria casa, mas terminou com poder, liberdade e propósito. Uma jornada que nunca imaginei fazer aos 67 anos de idade. Depois da morte do meu marido Antônio, enfrentei o que muitos idosos enfrentam em silêncio: o abuso familiar. Meu filho Marcelo e minha nora Patrícia se mudaram para minha casa com a desculpa de cuidar de mim, mas na verdade queriam apenas se aproveitar. Começaram tomando pequenos espaços, uma cadeira aqui, um cômodo ali, até que eu me tornei praticamente uma prisioneira em meu próprio lar. Uma intrusa na casa que construí com tanto amor ao lado do meu marido. Por um ano inteiro, aguentei comentários cruéis, olhares de desprezo, isolamento forçado dos meus amigos. Fui diminuída dia após dia, até acreditar que realmente não valia nada, que era apenas um fardo para minha família. Quantos de nós, pessoas idosas, não passamos por isso? Quantos não nos calamos, achando que merecemos esse tratamento ou que não temos para onde ir? Mas então, veio aquele momento decisivo. O momento em que meu filho me mandou desligar a TV, me chamando de velha vagabunda, enquanto sua esposa ria da situação. Naquele mesmo dia, eu havia descoberto que Antônio havia me deixado toda a sua fortuna. Mais de 8 milhões de reais em patrimônio. Tudo estava em meu nome. Todo aquele tempo em que me trataram como um fardo, eu era na verdade uma mulher rica, capaz de cuidar de mim mesma. Naquele instante, algo despertou dentro de mim. Uma força que não sabia que tinha. Uma dignidade que havia esquecido. Um valor que sempre foi meu. Mostrei a eles os documentos da herança e dei 48 horas para que saíssem da minha casa. Vi o choque em seus rostos, a incredulidade, a rápida mudança de atitude quando perceberam o que tinham perdido com seu comportamento. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre respeito, dignidade, o direito de ser tratada como um ser humano de valor. Foi sobre recuperar minha voz, meu espaço, minha identidade. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida peça por peça. Recuperei amizades antigas, como minha querida Lúcia. Formei novos laços, como com Fernando, meu vizinho que se tornou um companheiro especial. Fortaleci a relação com minha neta Joana, a única pessoa da família que sempre me tratou com amor verdadeiro. Mais importante ainda, encontrei um propósito maior: criar a Fundação Antônio Bittencourt para ajudar outros idosos em situações semelhantes à que vivi. Transformei minha dor em uma missão,
minha experiência traumática em uma mão estendida para outros que sofrem em silêncio. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para estabelecer limites, nunca é tarde para dizer não ao abuso e sim a uma vida digna. Aos 67 anos, quando muitos pensam que a vida está acabando, descobri que a minha estava apenas começando. Quanto ao meu filho Marcelo, nossa história não terminou. Sua carta, reconhecendo o que fez e expressando orgulho pela pessoa que me tornei, plantou uma semente de possibilidade. Não sei se um dia teremos novamente uma relação saudável, mas sei que ambos estamos em jornadas de crescimento. Às vezes, o amor precisa de distância para florescer novamente em solo mais saudável. O que quero que você leve desta história é simples. Seu valor não diminui com a idade. Seus direitos não desaparecem quando seu cabelo embranquece. Sua voz não deve ser silenciada por aqueles que deveriam amá-lo. E nunca, jamais, é tarde demais para tomar as rédeas da sua própria vida. Se você está passando por uma situação semelhante, saiba que não está sozinho. Há ajuda disponível. Há pessoas que se importam. Há um futuro além do abuso. E se conhece alguém nessa situação, estenda a mão. Seja a Lúcia de alguém, seja o Fernando, seja a voz para quem foi silenciado. Agora, quero falar diretamente com você que acompanhou minha história até aqui. Primeiro, quero agradecer do fundo do meu coração por dedicar seu tempo a ouvir o relato de uma senhora de 67 anos que descobriu sua força, quando todos achavam que ela não tinha nenhuma. Se esta história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre como tratamos nossos idosos, ou sobre sua própria capacidade de recomeçar, peço que deixe um comentário abaixo. Sua opinião significa muito para mim. O que você faria no meu lugar? Conhece alguém que passou por situação semelhante? O que mais tocou você neste relato? Também peço que deixe seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas faz toda a diferença para que mais pessoas possam conhecer esta história. E quem sabe, encontrar a coragem para mudar suas próprias vidas. E se ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, convido você a se inscrever agora. Aqui compartilhamos histórias reais de superação, força e recomeços. Histórias que muitas vezes ficam escondidas, mas que merecem ser contadas para inspirar outros e quebrar o silêncio que muitas vezes envolve questões como abuso familiar, especialmente contra idosos. Visitar os outros vídeos do canal também vai te mostrar outras histórias de vida que podem te emocionar e te fazer pensar. Cada história aqui é um pedaço da experiência humana, contada com sinceridade e vulnerabilidade. Saiba que produzir estes vídeos demanda muito tempo, esforço e recursos. Por isso, se puder, considere contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos do canal e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos continuar este trabalho de dar voz a quem muitas vezes não é ouvido. Isso nos ajudaria muito a expandir o alcance do canal e tocar ainda mais vidas com estas histórias de superação. Todo o valor recebido é investido na produção de conteúdo de qualidade, na pesquisa de novas histórias e no aprimoramento técnico para oferecer a melhor experiência possível a você, nosso espectador. Lembre-se de que por trás de cada idoso há uma história rica, uma vida inteira de experiências, lutas, amores e aprendizados. Tratar nossos idosos com dignidade e respeito não é apenas uma obrigação social, mas um reconhecimento do valor inestimável que eles representam. Minha jornada, de vítima a protagonista da minha própria vida, está apenas começando aos 67 anos. E a cada dia agradeço pela oportunidade de compartilhar minha história e, quem sabe, inspirar mudanças na vida de outras pessoas. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Espero encontrar você novamente em uma próxima história aqui no canal Vovó Lembrou. Até lá, lembre-se, nunca é tarde para recomeçar, para se valorizar, para viver com dignidade e propósito. E nunca, jamais, é tarde demais para ser feliz. Aguardo seus comentários e espero que esta história tenha chegado ao seu coração, assim como saiu do meu.
Um abraço carinhoso desta senhora que descobriu, aos 67 anos, que a vida está apenas começando.